Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo entrando? Vamos lá. Desafio aceito, uma discussão saudável. Todo mundo sabe o que o Supremo disse naquele HC. Eu e o professor Rogério Sanches queremos levar a discussão para outro campo que até hoje ninguém tocou. É claro que uma decisão ela gera muitos efeitos, sobretudo quando ela revisita uma posição anterior. A gente quer levar a discussão, não para vir aqui dizer, olha, o Supremo disse que agora, isso já passou, todo mundo já sabe, tem 1 milhão de vídeos sobre isso. A gente vai fazer o que agora? Já que todo mundo já sabe o que o Supremo disse, nós queremos levar a discussão para outro campo, um terreno que ainda ninguém entrou. E aí, visto isso, nós pensamos em várias hipóteses. É uma discussão muito interessante, é uma novidade e esperamos, como o professor Rogério falou, que os outros professores façam também, porque tudo que nós pudermos fazer para beneficiar vocês alunos que nos assistem, que estão na luta para passar no concurso, nós vamos fazer, tá bem? O professor Rogério colocou muito bem colocado a questão da presunção de inocência, de não culpa, ou seja, eu presumo o réu inocente ou presumo ele não culpado? Será que eu posso ter uma presunção de inocência após uma decisão confirmatória em colegiado? O Supremo passou por isso. Inicialmente, a pergunta do professor Rogério é a seguinte: o Brasil respeita essa presunção de inocência? A gente sabe que a Constituição dispõe em presunção de inocência. Mas o que na verdade acontece é uma presunção de não culpa. Por quê? Invariavelmente, nós temos que trabalhar com não culpa. Você é presumido inocente? Você é presumido inocente. Mas quando há uma decisão em segunda instância, disse o Supremo, a presunção é de não culpa. Isso está lá, não é? Qual a diferença? Perguntaram. E aí, englobando a resposta à pergunta do professor Rogério. Se você disser presunção de inocência, o que é ser inocente? É a pessoa ser inocente, como o nome sugere. Se ela é inocente, você não pode admitir, em momento nenhum, nenhuma restrição de um direito seu. Agora, se eu presumo a pessoa não culpada, não digo que é inocente, mas também não vou dizer que não é culpada. A questão está pendente de análise judicial. Eu posso decretar uma prisão temporária, não é? Eu posso ter uma busca e apreensão. O sistema jurídico brasileiro, se você reparar bem, professor Rogério, ele trabalha com presunção de não culpa. Porque, vejam, dou-lhes um exemplo. Suspensão condicional do processo. Né? A lei do GCRIM, no artigo 89, diz: se o autor do fato estiver sendo processado por outro crime qualquer, já não cabe a suspensão. Isso é uma restrição de direitos. Se eu disser que ele era absolutamente inocente, eu teria que conceder a ele a suspensão do processo. Mas a própria lei diz, olha lá, se ele está sendo processado, já não cabe a suspensão, não cabe o sursi processual. Então o sistema, ele trabalha sim com presunção de não culpa, tá bem? E essa questão, essa distinção é importante, não é uma questão meramente terminológica, um jogo de palavras. Isso é importante. O réu, ele processado, ele pode sofrer restrições. Então não posso dizer que ele é absolutamente inocente, tá bem? Muito bem. Então eu acho que na verdade a gente trabalha. Tá travando, pessoal? Tá travando? Responde alguém, por favor. Está travando? Vamos lá, me respondam, por favor. Voltou? Vamos lá, pessoal, travou ou não travou? Então vamos parar de mandar mensagem, que aí de repente não trava mais, tá bem? Vamos lá. Então, a questão é essa. Então o sistema trabalha com presunção de não culpabilidade, de não culpa. E aí vem a questão do duplo grau de jurisdição. E eu quero fazer uma pergunta para o professor Rogério Sanches em relação ao duplo grau de jurisdição. Por quê? Ora, só uma lembrança aqui. Há um projeto de lei no Senado para alterar o CPP e possibilitar a execução provisória após o julgamento de segunda instância.
tá bem? No sentido que o Supremo decidiu. O duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Todo mundo concorda, professor Rogério, que expresso não é. Expresso não é. Mas ele pode ser um princípio implícito? Essa questão é altamente controvertida. Alguns dizem, como Nelson Neri Júnior, Humberto Teodoro Júnior, o próprio Dinamarco, é implícito sim, porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 55, diz que aos litigantes é assegurado contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, um direito fundamental, a possibilidade de haver um recurso. Além disso, a competência recursal dos tribunais está prevista na Constituição. Então não é expressa, mas é implícita. Então o princípio do duplo grau está implícito sim na norma constitucional. Outros não. Para outros não, como dizem Marinoni e Barbosa Moreira. Não é implícito, porque a Constituição prevê a competência recursal e também originária. Não é? O fato de prever a competência originária já afasta o duplo grau. Ok? E nessa questão de competência originária, eu faço a pergunta ao professor Rogério Sanches. Primeira pergunta, professor Rogério. Na sua opinião, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? E como consequência disso, faço-lhe a seguinte provocação em relação ao foro especial por prerrogativa de função, que é um tema da moda. E quando o tema está na moda, ele vem nas provas, não é? Enfim, foro especial por prerrogativa de função. O promotor de justiça tem foro especial no Tribunal de Justiça, correto? Imaginemos que ele é julgado. Ali é a instância única. É a instância única. Dali cabe recurso? Cabe. Cabem recursos excepcionais, recurso especial extraordinário, que são recursos que não revolvem matéria fático-probatória. Então a questão fática transita em julgado ali, não é? Em julgado ali. Então um promotor de justiça, digamos que ele seja condenado no TJ, que é o foro especial, é a primeira instância, o primeiro e único julgamento em termos de matéria fático-probatória, não é? Ele é condenado. Se ele interpuser um recurso especial extraordinário que não tem efeito suspensivo, essa é a grande questão desse HC, ele já poderia começar a cumprir aquela pena provisoriamente? Então, faço duas perguntas ao professor Rogério. Primeiro, recapitulando, pessoal, para vocês, quem está anotando, para não perder o fio da meada. Primeiro, professor Rogério, na sua opinião, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Segunda pergunta, como consequência dessa, promotor de justiça condenado no foro especial por prerrogativa de função, que para ele é a única instância em termos de análise de provas, não é? Se for condenado, ele já deve ou pode começar a cumprir aquela pena? Então, agora o professor Rogério vai para a réplica. Vamos ouvi-lo.